avaliação inicial é a habilidade mais complexa que um emergencista deve aprender. Durante a primeira avaliação do paciente, devemos encontrar informações-chave que nos permitam analisar a vítima, verificar o histórico, verificar as condições gerais de saúde desse paciente. É interessante que você sempre peça pelo nome do paciente, verifique a idade, verifique o gênero. E na abordagem inicial, já procure verificar se esse paciente está consciente ou inconsciente. Como ele te responde a essa abordagem inicial? A primeira coisa que o paciente vai falar para você, a gente chama de queixa principal, que são os principais sinais e sintomas que são repassados pelo paciente para o emergencista. Sintomas são problemas ou sensações informados pelo paciente. Já sinais são condições que podem ser vistas, ouvidas e sentidas, ou mesmo medidas pelo emergencista, pela equipe de enfermagem. Sinais vitais devem sempre incluir a avaliação da respiração, do pulso, da pressão sanguínea, da glicemia capilar, da oximetria de pulso. Outros indicadores que podem nos ajudar no diagnóstico e na avaliação do paciente são a temperatura e a condição da pele, o enchimento capilar, a avaliação das pupilas e o nível de consciência. Foi criado um mnemônico para ajudar nós emergencistas até que a gente ganhe a sistematização na abordagem, no atendimento do paciente. Esse mnemônico é o SAMPLA, S-A-M-P-L-A. O primeiro S desse mnemônico é de sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas que você encontrou? O primeiro A é de alergia. O paciente é alérgico a algum medicamento, comida ou alguma outra substância? O M é de medicações, medicamentos. Que medicamentos o paciente está tomando? O P é de passado pertinente à história ou de prenhez da paciente, caso seja mulher em idade fértil. O paciente possui algum histórico médico que possa relacionar aquela patologia daquele momento que a gente está avaliando o paciente? O L é de líquidos e alimentos. Quando foi a última vez que comeu ou bebeu? E o A, o ambiente, os eventos que levaram aquele incidente, aquele momento, aquele agravo de doença que o paciente está apresentando naquele momento. Então dá para a gente lançar a mão desse mnemônico que é o SAMPLA, para ajudar na nossa avaliação inicial. Quando eu avalio a respiração do paciente, eu vou avaliar naturalmente a frequência em 1 minuto desta avaliação. Em geral, a gente deve avaliar por 30 segundos e ver quantas contagens tivemos em 30 segundos, multiplica por 2, eu vou ter a frequência em 1 minuto. Além disso, eu devo avaliar a qualidade da respiração, o ritmo, se é regular ou se é irregular, se ela é com esforço ou sem esforço, se é superficial ou profunda, e na ausculta vou avaliar o murmurio vesicular, a presença de roncos, estertores, sibilos, crepitantes, enfim, fazer uma avaliação global desse nosso paciente. A frequência respiratória normal no adulto é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Já na criança é de 15 a 30 respirações por minuto e nos bebês é mais de 25 a 50 respirações por minuto. A oximetria de pulso é uma ferramenta bastante útil para avaliar a efetividade da oxigenação. Ela vai ser colocada no dedo ou no lóbulo da orelha e é uma ferramenta a mais para verificar a oxigenação da hemoglobina do nosso paciente. Como que a nossa hemoglobina está saturada no nosso paciente? Na avaliação do pulso, eu vou verificar também o número de batimentos no minuto. 30 segundos de avaliação, multiplica por 2, isso no adulto. Na criança, um breve detalhe que a gente, no bebezinho, faz a avaliação em 6 segundos e multiplica por 10 para a gente ter um resultado um pouco mais rapidamente dessa taxa de pulso do nosso paciente. Vou verificar também o volume do pulso, se ele é cheio, se ele é forte, ou se ele é fino ou fraco. O ritmo, se é regular ou irregular. Nos adultos, a frequência cardíaca, o pulso normal é de 60 a 100 batimentos por minuto. Na criança, de 70 a 150 batimentos por minuto. E nos bebês, de 100 a 160 batimentos por minuto. Nos adultos,
vamos pegar o pulso carotídeo, o pulso radial, o pulso femoral. Já na criança, vamos preferir fazer a verificação pelo pulso braquial do nosso paciente. A pele é um indicativo também que nos dá algumas informações importantes. Na cor, eu avalio se é uma pele mais rosada, mais pálida, azulada, vermelha, amarelada. O que nós estamos vendo na pele? A temperatura, se é normal, se é quente ou se é fria. E quanto à umidade, se ela é seca ou se ela é úmida na pele, também isso levando alguma indicação para nós sobre o estado de circulação desse paciente. Outro dispositivo para a gente verificar a avaliação da perfusão nas extremidades é a avaliação do enchimento capilar, tá? Para verificar a perfusão. Então eu vou fazer a compressão do leito unguial e vou verificar se esse leito unguial ele retoma a coloração avermelhada em tempo inferior a 2 segundos. Se o tempo for superior a 2 segundos, a gente vai dizer que tem uma baixa perfusão da extremidade. A pressão sanguínea é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Isso nos dá uma informação importante sobre o estado hemodinâmico do nosso paciente. A pressão sanguínea pode indicar algum problema no bombeamento cardíaco, algum problema na vascularização. Lembrando que a perda de sangue, ela sempre vai dar uma alteração tardia no dado de pressão sanguínea. Então, paciente com choque hipovolêmico, com uma pressão sanguínea baixa, já é um paciente que já tem um sinal de gravidade aí, porque a pressão sanguínea ela demora para fazer essa redução. A pressão sanguínea deve ser medida em todos os pacientes acima de 3 anos, nos 2 membros superiores do nosso paciente. Lembrando que alterações de pressão sistólica maiores que 20 milímetros de mercúrio, eles são indicativos de você fazer uma investigação a mais de outras patologias, principalmente se o nosso paciente ele tiver uma queixa de dor torácica, por exemplo. Na escolha do equipamento para pressão sanguínea, é importante avaliar o tamanho do manguito em relação ao braço do paciente. O manguito ele vai ser posicionado a 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital, centralizado a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento envolver pelo menos 80% do perímetro do braço desse paciente. A American Heart, ela estabeleceu uma tabela em que ela coloca os tamanhos de circunferência de braço e o tamanho de manguito, conforme vocês podem ver aí no slide, na tabela que está sendo apresentada para vocês. As taxas normais de pressão arterial serão, no adulto, 90 a 140 milímetros de mercúrio de sistólica, na criança de 1 a 8 anos, de 80 a 110 milímetros de mercúrio de sistólica, e nos bebês até 1 ano, de 50 a 95 milímetros de mercúrio na sistólica. Com isso, nós notamos que a frequência respiratória e a frequência cardíaca no adulto são mais baixas do que na criança e no bebê. Já na pressão arterial é invertido. E é bastante lógico isso, porque o bebezinho ele tem um corpo menor, mais curto, mais fácil de fazer a transferência do sangue do coração até as suas extremidades. Quando o tema é a avaliação do nível de consciência, eu posso usar um mnemônico que ainda algumas pessoas usam, que é o AVDI. O A de alerta em relação à abertura ocular espontânea, o V de resposta ao estímulo verbal e o D responde à dor. E o I é sobre a inconsciência, é o paciente que não responde. Tá? Outro ponto de análise do nível neurológico do paciente é a relação pupilar, a reação pupilar. Uma pupila fixa sem reação à luz já dá alguns indicativos para nós em relação à atividade cerebral. Uma pupila normal, ela é isocórica, média, fotorreagente. Pupilas de tamanhos diferentes, a gente vai chamar de anisocóricas. Pupilas puntiformes sem reação ou pupilas dilatadas sem reação à luz vão indicar também o estado neurológico do nosso paciente. Quando avaliamos a escala de coma de Glasgow, a gente avalia 3 parâmetros fundamentais. Quais são eles? A abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Tá?
Então, o olho, a abertura ocular, vale 4 pontos, o verbal vale 5 pontos e a movimentação, a resposta motora, vale 6 pontos para esse paciente. Se é presente, é pontuação máxima. Se é ausente, vale 1 ponto. Então, a menor soma possível na escala de coma de Glasgow é 3 pontos. E a maior pontuação possível são 15 pontos no nosso paciente. Então, vocês podem observar aí a abertura ocular espontânea, abertura ocular por estímulo verbal, por estimulador ou sem resposta, e cada uma com a sua pontuação. A resposta verbal, paciente orientado, máxima pontuação. Paciente confuso perde 1 ponto, resposta inapropriada 2 pontos, sons incompreensíveis perde 3 pontos e sem resposta vai levar apenas 1 ponto na soma esse paciente. Na resposta motora, eu avalio se o paciente responde a ordens, se ele localiza a dor, se ele reage à dor, mas não localiza. Um paciente com flexão anormal é um paciente em decorticação e um paciente em extensão anormal é um paciente em descerebração. É importantíssimo a gente lembrar aqui de um ponto, que a glicemia capilar é um importante diferencial em relação ao nível de consciência do paciente. Então, nunca esqueça de avaliar a glicemia capilar em todo paciente que tenha alteração ou rebaixamento do nível de consciência. Ao somar a escala de coma de Glasgow, a gente pode classificar quanto à severidade. A gente vai dizer que um coma é grave se o score é menor ou igual a 8 na soma. O coma é moderado se for de 9 a 12. E o coma é leve se for maior que 12 de pontuação na escala de Glasgow. Existe também, para pacientes de trauma, a escala de trauma, em que eu avalio a frequência respiratória, a pressão arterial e a escala de Glasgow, fazendo também uma pontuação para cada um desses itens. Então, aqui na escala de trauma, a menor pontuação é 0 e a maior pontuação é 12 pontos. Então, quando você fala que um paciente é 15, 12 na escala de coma e trauma, você está dizendo que é um paciente normal. Ele tem 15 pontos na escala de Glasgow e 12 pontos na escala de trauma. O trauma também pode ser classificado quanto à severidade. O trauma grave vai ser um score que varia de 0 a 6, moderado variando o score de 7 a 10 e leve se o score variar de 11 a 12, certo? A reavaliação dos sinais vitais é um ponto fundamental do atendimento aos pacientes. Um paciente estável deve ter, inicialmente, a avaliação de sinais vitais a cada 15 minutos. Já pacientes instáveis têm que avaliar os sinais vitais a cada 5 minutos neste paciente. Esse é um assunto importante, um assunto para a gente relembrar, ele é o fundamento do atendimento inicial ao nosso paciente. Para a gente fixar esses conceitos, eu vou deixar para vocês aí na tela algumas perguntas, 4 perguntinhas para vocês responderem durante a nossa aula prática, o nosso encontro prático. Então, vamos lá as perguntas. Anotem as respostas para levar na aula prática. Cite 5 sinais diagnósticos. Qual é o local para a avaliação em um adulto consciente? E se o adulto estiver inconsciente? E na criança? Qual é o local para verificação de pulso no adulto consciente, a verificação de pulso no adulto inconsciente e a verificação de pulso na criança? E a última pergunta, o que observar quando eu vou verificar a escala de coma do nosso paciente? Quais são os 3 elementos que eu verifico na escala de coma do paciente? É isto então. Bons estudos, até o nosso próximo encontro.